E aí, galerinha do mal, vamos para mais um vídeo e desta vez vamos estudar o período arcaico. Bruno, né? Bruno, já ouvi dizer que o período arcaico é o mais importante para eu estudar. Confere ou não confere? Confere. Por quê? Bruno, não entendo, né? Arcaico, né? Que geralmente é uma coisa meio antiquada, assim. Por quê, né? Porque vai ser nesse período que a gente vai ter a estruturação das cidades-estado, que mais uma vez vou reforçar aqui, é sinônimo de polis, é sinônimo de urbis, tá? Mesma coisa, tudo a mesma coisa. Cidade-estado, essa unificação, né, política e econômica, né, que faz então essa descentralização do poder entre as várias cidades da Grécia, beleza? Esse período vai acontecer de 800 a.C. a 500 a.C. Ele é um período menor do que os anteriores que a gente vinha vendo, né? Mas nesse período vai acontecer muita coisa. É nesse período que a gente vai ter as cidades-estados se estabelecendo, né? E apesar de serem várias, né? Mais uma vez eu vou reforçar essa característica, elas falam grego e elas possuem elementos culturais, costumes e deuses, né? Elementos religiosos em comum. Beleza? O que vocês precisam saber também é que essas cidades-estado, elas possuem, né, como eu falei para vocês, esses elementos culturais em comum, inclusive as Olimpíadas, né, que são períodos de paz, né, e de homenagem aos deuses, tá, do Olimpo. A gente vai comentar melhor sobre os deuses na última aula, que vai ser de cultura helenística, né? Mas vão ser períodos de tranquilidade, onde as cidades-estado param de guerrear, para então prestarem essas homenagens. Então, com jogos, né, com provas de atletismo, que vocês podem ver aí nessas imagens, tá? Aqui, enfim, dando essa coroa, né? Característica aí da Grécia Antiga como prêmio, e aqui também provavelmente alguma prova de atletismo. Tranquilo? E aí o que, que vai acontecer? Quais são as duas principais cidades-estado da Grécia Antiga? Eu tenho quase certeza que você sabe, né? São elas, Esparta e Atenas. Vamos estudar as duas nesse vídeo, começando por, é claro, tcharam, Esparta. Vamos lá, espartanos! Vamos, avante! Cara, a primeira coisa que tu pensa quando vê Esparta é exatamente isso, né? Uma das civilizações, uma das sociedades mais guerreiras da história da humanidade, né? Basicamente tudo que acontecia em Esparta girava em torno da preparação militar das pessoas, dos jovens, tá? Eles que vão se encontrar aí na Lacônia, né? Que é uma subdivisão da península do Peloponeso, tá? E por mais que se localizasse na Lacônia, Esparta tinha influência sobre quase todas as outras regiões, tá? Tinha influência sobre a Messênia, sobre a Arcádia, né, sobre aqui a Sinúria, tá? Então, a Esparta era uma cidade bem influente e muito por conta do seu poderio militar, tá? É uma cidade extremamente guerreira, um sinônimo para guerreiro que é legal de você colocar na sua redação é bélico, né? Bélico, aquela sociedade é muito bélica, belicosa, né? Uma sociedade que é muito raivosa, né? Guerreira, com sangue nos olhos, cara. Então, o que, que vai acontecer? A gente vai ter esses jovens, né, sendo treinados a partir dos 7 anos de idade, né? Já começa ali a fazer uma flexão, já começa a pegar treinamento com espada e tudo mais, né? Então, dos 7 aos 18 anos de idade, eles passam por um treinamento militar rígido, tá? E então eles permaneceriam no exército dos 18 aos 60 anos de idade, tá bom, pessoal? Então, uma hierarquia militar muito severa, muito forte, tá? E com muitas punições para aqueles que não seguissem, né, as tradições culturais e militares dos espartanos, beleza? Aqui eu quero ressaltar com vocês a questão da pirâmide social, como que funciona a sociedade espartana. A gente vai ter aí os esparciatas sendo os descendentes aí dos bem-nascidos, no caso de Esparta, né? Lembrando que Esparta tem muita influência dória, e isso explica o porquê que é uma sociedade muito guerreira. Os dórios eram muito guerreiros, né? Saíram dominando tudo, nunca desenvolveram muito bem uma agropecuária intensiva, um comércio intensivo, então focaram, né, nessa questão guerreira. A gente vai ter aí os hoplitas, né, que seriam esses esparciatas com cargos muito altos dentro da hierarquia militar. Tá? O esparciata ele poderia vir a se tornar um hoplita, tranquilo? Os periecos são os homens livres, mas que não possuem cidadania, né? São comerciantes, agricultores, muitos deles estrangeiros, que não são tão bem vistos assim quanto os esparciatas. E a gente tem os ilotas, que são os escravos e os servos
da sociedade espartana, tá? São os que mais possuem, né, quantidade de pessoas nessa sociedade, mas são os que têm menores condições de vida, as piores condições de vida, né, para ser mais exato. Beleza, galera? Qual que é o regime político de Esparta? Esparta funciona com base numa diarquia. O que é isso? 2 reis, né? E geralmente a gente tinha um rei com caráter mais militar e um rei com caráter mais religioso, quase que um oráculo, assim, tá? E a gente vai ter, em tempos de guerra, o rei de caráter militar tendo um pouco mais de voz, né? Um pouco mais de controle. Ele que comandava os exércitos em sua totalidade, o rei, né, mais oráculo não tinha esse poder, e ele possuía mais controle administrativo de maneira geral. Tá? Uma curiosidade do oráculo, né, que geralmente ele, por exemplo, quando ele via algum tipo de sinal, ele tinha o poder de alertar todo o exército espartano e essa galera voltava para Esparta. Não importava se eles estivessem lá, né, em Olímpia, né, já prestes a tomar mais uma cidade, eles iam voltar. Por quê? Porque digamos assim que o oráculo foi comer um frango, achou uma mancha no frango, opa, isso aqui é um sinal divino, né? Manda aí uma mensagem por carta, enfim, ou através de um mensageiro lá pro exército, o exército todo volta e ninguém vai guerrear, porque é um sinal dos deuses. Então, bem interessante, né? A gente vê a interferência cultural, a interferência das mensagens, né? Que, digamos assim, os espartanos recebiam dos seus deuses e como que eles interpretavam, né, os eventos e os fatores naturais aí, tá bom, galera? Além da diarquia, a gente também tem um conselho de anciões. Esse conselho de anciões é chamado de Gerúsia ou Gerusia, tá? Que seria então um conselho para algumas decisões não tão importantes, tá? E que iriam então agregar nas decisões administrativas da diarquia, né? Desses 2 reis que governavam Esparta, beleza? A Gerúsia também era responsável pela eugenia espartana. Eugenia é uma palavra que vocês devem conhecer muito bem, tá? É uma palavra que representa a eliminação, né, do corpo humano, né, da vida humana, por conta de algum conceito que a pessoa acha que é legítimo. Tá? Então, quando Hitler matou, né, milhões de judeus, ele estava fazendo eugenia, ele estava limpando etnicamente, né, aquela população. É quando você acredita que um determinado grupo não merece, né, a chance de viver, não merece viver, então você vai eliminar essas pessoas. Tá? É uma coisa muito triste, é um dos conceitos mais repugnantes que a humanidade já construiu e ele é antigo pra caramba, existe desde Esparta Antiga, tá? E a gente vai ter aí então as crianças que possuem algum tipo de defeito, né? Entre muitas aspas, né? Porque de fato não é um defeito, né? É uma condição genética, enfim. As crianças que, por exemplo, não possuem um braço, as crianças que possuem um dedo a mais, as crianças que possuem um síndrome de Down, as crianças que possuem algum tipo de autismo, essas crianças, elas eram, então, eliminadas. Uma eugenia porca, podre, imunda, tá? Uma desgraça sem precedentes, beleza? E a gente vai ter, então, além dessa eugenia, a gente vai ter também uma xenofobia bem grande. Então, pessoas que não nasceram em Esparta são considerados estrangeiros, forasteiros e não vão ter tanto respeito assim. Beleza, galera? De Esparta era isso que eu queria falar com vocês. Agora vamos estudar Atenas, né? A grande cidade-estado, né? Que é considerada a principal polis da Grécia Antiga, o berço da civilização ocidental, né? Vocês provavelmente já escutaram falar isso. Por quê? Porque muito do que a gente tem de cultura hoje, a gente herdou do que nasceu lá em Atenas no período arcaico. Tá? Se trata da filosofia, se trata desse cosmopolitismo que até hoje a gente procura, e eu vou dizer para vocês o que significa cosmopolitismo, se trata da democracia que a gente procura incessantemente hoje em dia, se trata da questão dos anfiteatros, né, elementos culturais, o teatro, né, grego que nasce aqui em Atenas, né, então muitos elementos culturais vão nascer, né, principalmente, é claro, né, ocidentais, né, muitos elementos culturais do Ocidente vão nascer aqui em Atenas, beleza? Por isso que é considerado o berço da civilização ocidental. Tranquilo, galera?
É aqui que vai nascer a filosofia, principalmente a filosofia de Sócrates e Platão, que nasceram em Atenas, né? O Aristóteles, ele nasceu na Macedônia, depois ele migra para Atenas quando ele descobre aí a Academia do Platão e vai lá para ser o seu discípulo, né? Então esses três grandes filósofos aí, né, do que a gente conhece como filosofia socrática, né? A filosofia pré-socrática, ela se desenvolveu mais na Grécia Oriental, tá? Ali no litoral do que a gente conhece como Turquia, beleza? A gente vai ter um determinado cosmopolitismo. O que que é isso, Bruno? É quando eu não me enxergo apenas um cidadão, meu Deus, travou aí. Eu não me considero apenas um cidadão ateniense, eu sou um cidadão do mundo. Então eu tenho uma visão muito amplificada, né, do mundo. Por quê? Porque a gente vai ter um comércio muito desenvolvido, a gente vai ter uma navegação muito desenvolvida em Atenas. Então Atenas se comunica com várias civilizações do mundo inteiro, né? Atenas se comunica com o norte da África, com o Egito, com o Líbano, com a Mesopotâmia. Atenas se comunica com a Magna Grécia, se comunica com a Grécia Oriental, se comunica com os espartanos, mesmo não gostando muito deles, né? São muito brutos. Mas Atenas se comunica com todo o mundo. E por isso, os cidadãos atenienses, eles têm uma visão não bitolada, mas uma visão amplificada do mundo. Eles se preocupam com as questões de outros lugares, tá? E vocês podem perceber que a gente tem esse elemento cultural, né, de nos enxergar cidadão não apenas do nosso local de residência, mas cidadão do mundo até hoje, né, pessoal? Né? Vamos colocar aí esses efeitos da globalização, né, e de como a gente se preocupa, como, por exemplo, a fome na África. É um exemplo, né, do cosmopolitismo atual, beleza? Na época, eles se preocupavam, vão construir um colosso em Rhodes, né? Tô dando um exemplo aqui para vocês. O que mais a gente tem que saber sobre Atenas? Vamos falar da sociedade ateniense. Vamos lá, que essa parte é bem importante também, tá? Diferentemente da sociedade espartana, essa aqui é um pouquinho mais complicada, tá? Muito por conta do cosmopolitismo, então tem outros grupos sociais que não existem lá em Esparta, tá? Aqui a gente vai ter muitos mais escravos. Atenas teve um modo de produção escravista mais forte, né, mais atuante do que em Esparta, que tem muitos servos também, tá? Então aqui a gente vai ter os eupátridas, que são os bem-nascidos, né, que a gente viu lá, que são os herdeiros diretos dos paterfamilias. A gente vai ter os demiurgos, que são comerciantes livres, tá? Que possuem algumas terras aí, quem sabe, tá? A gente tem os metecos, que são estrangeiros livres, como o Aristóteles, né? Pessoas que migraram para essa região, enfim, tem algum tipo de posse, tá? Mas que, enfim, são livres. A gente tem os georgóis, que são pequenos proprietários, ficam com as priores terras, e os tetas, que não possuem nenhum tipo de terra, mas ainda não são escravos. Alguns tetas não são escravos, e isso vai ficar bem claro, né, quando a gente estudar o solo, tá? Que a gente já vai chegar lá. E a gente tem também os escravos, né, que fazem aí a base da pirâmide social e que movem a economia ateniense. Beleza, galera? Atenas vai passar por 4 regimes políticos. Vai começar numa monarquia, onde a gente tem um rei que controla as decisões administrativas. Vai passar por uma oligarquia, onde a gente tem um grupo de pessoas que vai tomar essas decisões, os magistrados atenienses, talvez você já tenha ouvido falar alguma coisa disso, né? Vai passar por uma tirania, onde um grupo de pessoas vai explorar muito a população, tá? Por isso vão ser considerados tiranos, até chegar numa democracia, né? E olha só a pegadinha. A democracia ateniense não acontece no período arcaico. Ela acontece no período clássico, tá? Então não caiam nessa pegadinha. Por que a gente está estudando no período arcaico então, Bruno? Tu quer confundir a gente? Não. É porque os conceitos de democracia, eles vão começar, né, a surgir no período arcaico. E também porque aqui a gente faz um apanhado geral, né? Costumeiro das historiografias fazer um apanhado geral de tudo que aconteceu naquela cidade-estado dentro do estudo, né, inicial dela, para a gente ter todos os pontos, né, e características de Atenas. Beleza? Então a gente tem aí essa democracia ateniense, que é coisa do período clássico da próxima aula, tá? Que vai então trazer aí o conceito de que, né, a gente vai ter as pessoas todas podendo participar das decisões políticas, né? Só que, né, em Atenas, nem todas as pessoas vão ter esse direito, tá? Então a democracia ateniense ela é direta, ou seja, quem é cidadão pode participar diretamente ali
enfim, das discussões, né, que vão ter nas praças e tudo mais, né? Só que ela é excludente porque só cidadãos podem participar e nem todos são cidadãos, né? Menores de 18 não podem participar, mulheres não podem participar, bem machistinha, né? Escravos não podem participar e estrangeiros também não podem participar da democracia, tá? Fazendo uma comparação, então, com a democracia atual, a nossa democracia é indireta, ou seja, nós escolhemos representantes para fazerem as decisões, mas ela não é excludente. Todo mundo, em algum momento de sua vida, vai participar do jogo político, beleza? Falando um pouquinho sobre leis, né, direitos e deveres, as leis eram orais, ou seja, o direito consuetudinário, não existiam leis escritas, né, em Atenas, até que chega um carinha chamado Drácon, no século 6 a.C., ele vai escrever um conjunto de leis, tá, que são chamadas leis draconianas, tá, muito referenciadas aí, principalmente se você estudar direito, tá, e a gente vai ter então essa primeira característica, essa primeira aparição das leis escritas na Grécia Antiga, tá? E vai ter um outro cara, né, um outro líder aí ateniense que vai se chamar Solon, e o Solon vai acabar com a escravidão por dívidas, tá? Finalmente, né? Pô, coitado do Teta, não tem terra, se endivida e tem que virar escravo, uma tristeza, né? E aí a gente vai ter então o fim da escravidão por dívidas, pelo menos por um certo período de tempo, tá, galera? Bom, era isso que eu queria falar para vocês sobre Esparta e Atenas. Espero que tenha gostado. Deixa o teu like se tu curtiu. Vai para a próxima aula, então, que é sobre o período clássico. Te vejo lá. Beijão. Valeu!